Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite ainda, não de verão, mas com bastante calor na grande Porto Alegre e muito bafo, né? Pra cima de Grêmio e de Internacional. O Grêmio, vai lá, o Grêmio ainda meio que não valorizou tanto o Campeonato Brasileiro, senão nem precisaria, de repente, esses pontos contra o Bahia, tivesse focado lá atrás e tudo mais. Só que está cada vez mais difícil para dizer que se o Grêmio jogasse com os titulares, estaria definitivamente na ponta do campeonato. Porque hoje, a diferença do aproveitamento dos reservas para com os titulares é muito pequena, é 5%, 6%. E aí tem time reserva que é misto. Eu lembro de um jogo, por exemplo, em que o Grêmio ganhou de 4-0 do Vitória da Bahia e eu elogiei a estratégia do Grêmio, que eu chamo de estratégia felipiana, ou felipense. O Luiz Felipe Scolari mentia que ia jogar com o Banguzinho, botava um time médio para forte e colocava Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel na reserva. Aí na lateral direita ele colocava o Marco Antônio, que era muito bom lateral direito, jogou lá no Novo Hamburgo com o Everton Cury. Na meia botava o Wagner Mancini, que era bom e tal. Então, tinha o Nildo de centroavante, que era do Banguzinho, tinha feito o gol de 94. Era um Banguzinho meio de migué. E ainda, vá que precise, deixava Jardel, Paulo Nunes e Carlos Miguel na reserva. E tocava a flauta no final. Ganhamos com o Banguzinho, né? E o Grêmio contra o Vitória da Bahia, quando viu que podia ganhar o Campeonato Brasileiro, e já tinha saído da Copa do Brasil, perdido para o Flamengo, né? O Grêmio ganhou do Flamengo depois com os reservas do Grêmio ganhando dos titulares do Flamengo. Depois, contra o Vitória da Bahia, o Grêmio colocou um time misto, quente, e deixou o Maicon e o Everton na reserva. E ambos entraram, e nem precisava. Naquele jogo, o Grêmio meteu 4-0 no Vitória. Rindo, né? E agora, constatando a estatística dos dois times, a diferença é pequena. Porque não que o titular não seja melhor que o reserva, é que o titular já está meio que viajando sempre, querendo decidir a Copa do Brasil, querendo decidir a Libertadores, e os reservas não. É aqui, né? Que é o caso do Palmeiras. Vai me dizer que o time titular do Palmeiras não é melhor que o reserva? É, tem Borja, tem Dudu, né? Tem Felipe Melo. É muito melhor o time titular do que o reserva. Mas o time reserva cresceu. Essa jogadinha de cruzamento que está fazendo de gol de cabeça o Palmeiras, né? É um negócio espantoso. Mas houve pressão também sobre o Grêmio, porque estava ficando feio, né? O Grêmio estava perdendo para 10 homens de um time candidato ao rebaixamento. Aí reagiu, fez 2 gols, né? E sabe-se lá em que circunstância, vamos debater agora aí. E o Internacional conseguiu fazer pior, né? O Internacional, em 10 minutos, perdeu para um time que, a meu juízo, vai ir para a Série B. Vai ir para a Série B, inapelavelmente. A menos que dê uma resposta agora surpreendente, porque tem um técnico motivador, um técnico que conhece relativamente o métier, né? Mas mudou tanto, virou tanta maçaroca o Sport Recife, que já virou milagre se salvar. O Inter deu uma mão, né? Me lembrei muito do Pércio França e do Otacílio Gonçalves. Pércio França, antes de Grêmio, de Inter e Paraná jogarem aqui, deu uma entrevista para mim. Eu disse: o Inter vai continuar ressuscitando mortos, doutor Pércio? E ele disse: vamos ver, acho que agora terminou essa história dos mortos. E aí termina o jogo, nossa reportagem vai no Otacílio e ele disse: bem-vindo ao dia de finados. Dia de celebrar os mortos. Aqui estamos nós. Mas é isso, o futebol é bom por isso também, né? Que se ajuizem Grêmio Internacional e que busquem ainda a possibilidade de título. O senhor vai bem, doutor Elfio? Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Everton, telespectadores. Campeão gaúcho do ano retrasado. Do ano passado. Uma bela de uma campanha passado, é que... No passado, já quer botar mais um ano, né? Não, é que já está virando de novo, né? Já vai começar o terceiro Campeonato Gaúcho pós-Everton. E campanha merecida. Mas o... Não, aquele lá é incontestável. Esse desse ano, dá para contestar um pouco o Grêmio, porque custou a chegar. Depois que chegou... Mas, Rec, antes do Banguzinho, nós tínhamos o Expressinho.
Né? O Expressinho, sim, era o time totalmente reserva. O Banguzinho, não necessariamente. Né? O Expressinho era quase o Transição atual. Não chegava tanto, porque o Transição é time C. Né? Nós temos time A, time B e time C. Transição é time C. Basta ver a idade dos jogadores e o patamar que cada um está. Mas antes do Banguzinho, nós tínhamos o Expressinho. Então, o Expressinho, sim, era o time totalmente reserva. O Banguzinho, não necessariamente, não. Ele era uma espécie de misto, né? E se ganhou o Campeonato Gaúcho com um time misto, ou em algumas partidas com time quase todo reserva. Mas é verdade que as partidas mais importantes daquele ano que o Banguzinho foi campeão gaúcho foi com time misto, né? Quanto ao Campeonato Brasileiro, é uma pena, né? Eu acho que talvez seja o Campeonato Brasileiro mais fácil da história. Ou mais difícil. Que nunca houve pontos 5 candidatos corridos. Porque o Grêmio, sem ter atenção total no campeonato e disputando algumas partidas com time reserva, e a diferença do ano passado, dos anos anteriores, é a qualidade do time reserva. Né? Que hoje o Grêmio tem um plantel onde o jogador reserva entra e forma um time com melhor qualidade. É uma pena que não se tenha estrutura, não se tenha equipe titular e reserva, diferente do Palmeiras. Aí eu discordo um pouco de Tirek. O Palmeiras tem jogadores na reserva a nível de titularidade. Lucas Lima é reserva do Palmeiras. O nível hoje não baixa tanto de qualidade. Não, ele é muito diferente. E em maio eu já dizia que o time que teria fôlego para chegar... Mas o Lucas Lima é titular. No Campeonato Brasileiro, estando em outras competições, era o Palmeiras. E justamente ele veio vindo. É que o Lucas Lima... O Lucas Lima é titular. Mas ele era reserva. Não, o doutor Elvio tem razão. O Palmeiras formou 2 times. Um está jogando... não misturou muito. Libertadores e o outro está jogando o Brasileiro. O time que está jogando o Brasileiro tem Dudu, tem Lucas Lima, que poderiam estar tranquilamente. Eles estão mesclados, que são jogadores e eles alternam, eles conseguem alternar. O Lucas Lima jogou várias partidas no banco, ficou no banco, várias partidas. O Dudu tem jogado. Esse menino está fazendo bastante gol de cabeça, o Daverson. É titular. O Daverson, quando o Filipão chega, ele é fixado como titular. Não, é o Borja. Mas o Borja não estava à disposição? O Borja mas veja quando bem, o Filipão... veja as opções. Na Libertadores, Daverson ou Borja. São opções de primeira linha. E aí a gente começa a analisar o Grêmio mesmo, que tem muito mais elenco, e começa a analisar Palmeiras, né? E aí olha o Inter. Qual é a discussão no Inter se o D'Alessandro joga ou não joga? Porque não tem mais ninguém para pôr. É só essa carta. Zeca. Tá muito aquém, né? Tá muito aquém, tá devendo muito. Eu acho que o Fabiano, pela capacidade de marcação, o Zeca, que é para apoiar muito bem, para ter bom passe, não tá fazendo. Você acha que... E eu não gosto. Eu acho que um jogador baixo, principalmente para compor a linha, a última linha, né? Ele tem que ter muita qualidade. E o Zeca, a gente até sabe que tem, mas não está demonstrando. Não está demonstrando. Não é o Léo Moura, por exemplo. O Léo Moura só está velho. Eu acho que o Fabiano tem uma qualidade técnica inferior, mas ele tem estatura. Ele é um jogador que ele marca bem, né? E não tem ido tão mal assim no apoio, não. E essa é uma qualidade, a marcação, que se nós pegarmos os últimos 7 ou 8 laterais do Inter, contratados para a função, eram sempre melhores do meio para frente do que no sistema defensivo. Pegar todos que o Inter contratou aí, Dudu, o Cláudio Vinck, quando sobe, quando é fixado do time C e volta para o time A e por aí vai. Todos são melhores do meio para frente do que no sistema defensivo. E eu parto de um pressuposto. Se eu tenho um defensor, ele tem que... A premissa básica é que ele marque melhor do que ataque. Assim como um atacante, eu não quero que o meu atacante fique marcando. Ele tem que ser muito mais atacante do que defensor, né? Então, claro que ele até cumpre funções táticas de marcação, mas a função... e o que se espera de desempenho dele é que ele resolva lá na frente. Até se pode ter um lateral assim, desde que ele tenha cobertura, mas não 2. Exatamente. Não 2. Exatamente, também concordo com isso. O Michael Lovato está me fazendo uma pergunta aqui que eu não vou concordar com ele. Boa noite, Rec. Pergunta aos teus convidados. Se o Inter ganhar do São Paulo, quem realmente brigaria pelo título seria Inter e o Palmeiras? O que vocês acham? Acho que não. Não tem nada a ver.
Pela São quantidade Paulo não de morre. pontos que está faltando, não dá para avaliar por uma partida, uma não dá. vitória. O Inter ganhando as duas, o Inter vai ficar com defasagem em relação ao Palmeiras. Eu até diria mais. Uma partida é muito pouco no todo que está faltando. Nós fizemos a última vez que eu estive aqui, a gente buscou, faltavam acho que 15, 16 rodadas, agora faltam 10. Nós tentamos fazer um exercício, né, de pontuação. Nos 2 últimos anos, o campeão fechou com 71 pontos. Eu acho que esse ano, eu continuo ainda com a minha expectativa, que serão necessários 74. Já se fala em 75 ou 76. Eu acho que 7-3 dá. E se der 7-3, eu acho que o Inter tem chance. Por quê? Porque eu acho que dessas 10 partidas que tem, ele faz 20 pontos. É 2 em 3. É 2 em 3. O Palmeiras vai ter um foco muito forte em Libertadores, né? E assim como o Grêmio. Então, e é essa a esperança. E eles agora vão pegar as pedreiras. Eles têm os enfrentamentos entre eles. O confronto entre eles é muito Grêmio forte. e Palmeiras na próxima, né? O Grêmio ainda tem o São Paulo. Mas o Inter, para chegar a 73, vê como é difícil. O Inter tem que fazer 20 em 30. E o Palmeiras 17. 66%. E o Palmeiras, 17%. Que é a campanha para ser campeão. É 66% mais ou menos. É 2 em 3. É isso aí. Mas essa pergunta do Maicon Lovato, que eu acho que talvez faltou no contexto dele a vitória do Palmeiras também. Porque se nós colocarmos a vitória do Palmeiras e vitória do Inter, o Palmeiras teria 59, o São Paulo ficaria com 5-2 e o Grêmio com 5-1. Acho que é nesse contexto que ele pergunta se fica apenas entre Inter e Palmeiras. Porque se o Palmeiras vai a 5-9 e o Grêmio fica com 5-1, é muito difícil. Tá, mas o São Paulo? O São Paulo, se perder para o Inter, nessa suposição dele, fica com 5-2. 5-2 a 5-9. Tirar 7, ou no caso difícil. do Grêmio, tirar 7 ou 8 pontos em 9 rodadas. Ele quer dizer que o Inter seria o único que ficaria a 3. Ele quis dizer... Ele entende que o Inter e Palmeiras vencendo, tem o Flamengo, ainda que ele não colocou nessa jogada. Mas São Paulo e Grêmio, que são os confrontos diretos, teriam dificuldade para buscar. É nesse sentido. Mas eu acho que a pergunta dele é bem colocada mesmo. Eu acho que ele tem São razão. 2 jogos de 6 pontos. Eu acho que ele tem razão. Se der Palmeiras e se der Inter, o campeonato vai ficar resumido. Aí se der o inverso, aí fica os 4 vivos. Os 5 vivos e o Flamengo. 5 vivos. Aí embola. Aí o Flamengo joga com quem? Se o Flamengo ganhar, vai a 45. E outra, mas não dá pra matar o Flamengo. É que Flamengo tem clássico com o Fluminense. 55. E Flamengo tem enfrentamento contra Palmeiras e tem enfrentamento contra Grêmio ainda. E eu não sei se não tem contra São Paulo. É que a tabela deles é bem mais difícil. A melhor tabela é do Inter. O problema do Inter o Inter tem que se ajudar. Exato. E eu digo hoje aqui, afirme você cobrado. O Inter contra Ceará e Paraná não faz mais do que 1 ponto. Mas contra aí o Paraná? E contra o Ceará não faz mais do que 1 ponto. Paraná, vou colocar até o prefeito de Curitiba. Oi? Já falaram com o prefeito de Curitiba para completar o time contra o Paraná. E na última rodada não vai ter time para botar em campo. E não vai ganhar do Paraná com o Júnior do Paraná. Porque sempre faz isso. Aí não adianta ganhar do São Paulo e perder sempre o Paraná. faz isso. Porque eu não sou daqueles que tá nervoso. Eu não sou daqueles que digam que 2005 foi roubado. Porque 2005 pegou o Curitiba morto. Tivesse ganho no Couto Pereira... Aquele pênalti do Helder Granja. Não tinha discussão mais sobre o Corinthians, Mas o Inter tem essa dificuldade, né? Que às vezes faz uma grande apresentação contra um time grande e depois na hora de confirmar. Mas isso tem Confirmando com o pequeno tem dificuldade. Mas isso tem muito a ver com a forma que... está jogando hoje, que o Internacional optou por uma forma mais reativa. Sem dúvida. Então, quando o time grande fica esperando, adianta a marcação e reativamente vai especulando. E aí acaba saindo o gol. Aí pega um time pequeno que se retranca. E o Inter não sabe partir pra cima. Aí tem que jogar propositivamente e aí já muda toda a tabela do Flamengo, que deve estar no contexto dessa pergunta do nosso telespectador. Flamengo. O Flamengo enfrenta o Fluminense agora, clássico. É mando do Flamengo, mas não muda nada, é clássico. Depois joga com o Paraná fora. Beleza, pode ganhar os pontos. Depois, recebe o Palmeiras, vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, tem clássico com o Botafogo, tem o Grêmio. Enfrenta o Santos em casa, joga com o Sport fora, enfrenta o Grêmio no Rio de Janeiro, Cruzeiro em Minas e o Atlético Paranaense no Rio. O Flamengo muito difícil. Fora. Tá muito difícil. A tabela do Flamengo é a pior de todas. Não tem nenhum jogo fácil. Mas ele pode também. Tem o Paraná. Mas ele pode tirar ponto de time grande concorrendo e atrapalhar todo esse raciocínio Palmeiras, da parte um de jogo cima. Grêmio e Palmeiras, um jogo entre grandes pode dar qualquer coisa. Exatamente. E pode mesmo. Eu temo muito mais os jogos que o Inter tem contra
a turma da segunda página da tabela do que os jogos, justamente pelo que o Dr. Elvio disse. Se o Inter ganhar 6 em casa, o Inter vai ser campeão brasileiro. Não, o Inter vai fazer, eu acredito... Tem que ganhar 6. Olha o que eu estou dizendo, tem que ganhar 6. Eu acredito. Se ganhar 5 e empatar uma, o Inter faz 16, vai a 69. E aí eu não sei se busca 4 fora. O Inter joga 6 em casa. Eu acredito que contra São Paulo, Santos e Atlético Mineiro, sinceramente, eu levo fé que o Inter faz pelo menos 7 pontos nesses 3 jogos. Eu acho que empata um e os outros 2 ele ganha. Porque ele... E os outros... Vê a tabela do Inter. Vamos lá, o Inter enfrenta São Paulo agora e depois o Santos. São os 2 jogos em casa. Aí sai. Depois vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. É complicado pro Inter. Complicado mesmo. Recebe o Atlético Paranaense. Acho que dá para ganhar. Vai a Fortaleza enfrentar o Ceará. Perde o jogo. Não vai ganhar. Menor o time, mais chance de enfrenta o América Mineiro em casa. Esse é jogo para ganhar. Vai ao Rio enfrentar o Botafogo. É outra pulga. Recebe Atlético Mineiro e Fluminense. Acho que dá para ganhar dos 2. E vai ao Paraná enfrentar o Paraná. Vai empatar quanto o Paraná. A tabela ainda sorri pro Internacional. Mas claro. Vamos ver a tabela do Grêmio. Tá caindo no colo do Inter esse campeonato, mas o problema é o comportamento do Inter. Por isso que eu digo, o campeonato mais fácil dos últimos anos, porque um time que não tem toda essa qualidade está lá na tabela. Pelo menos esse ano tem E o mesmo eu emoção. digo de São Paulo. São Paulo também não tem esse patamar para dizer São Paulo campeão. São as 2 surpresas do campeonato. Tivesse Paulo Guerreiro, o Inter ia ser campeão? Eu acho que se tivesse Damião em todas as partidas em forma, já ajudaria muito. Não tem. Porque ele não tem incomoda uma substituto do Damião. barbaridade. Não temos. Não tem. Esse rapaz... O Jonathan Alves. Esse desbotado, esse rapaz não pode passar nem na frente do Beira-Rio. Pelo amor de Deus. Mas marcou gol no Grêmio? Marcou gol no Grêmio ano passado? Fez uma temporada muito boa no do Barcelona de Guayaquil. E ele é uma surpresa negativa, porque o histórico dele no Barcelona de Guayaquil... É uma das... Mas o Nico quando chega... Né, doutora? Só lá. Mas o Nico, quando chega, ele também... Ele vai mal no primeiro semestre, faz uma pré-temporada, seguiu mal, ele só se afirmou agora, 2 anos depois. Mas o Nico, tu via a qualidade. Tinha um traquejo com a bola. Tu via a qualidade. Esse Jonathan Alves não acerta um surda passe. a bola. Entre eu e tu aqui, ele não acerta um passe. Tu dá 10 vezes para ele, vai acertar uma. É um negócio impressionante. Os jogos do Grêmio que nós ficamos devendo. O Grêmio enfrenta o Palmeiras agora em São Paulo, o América Mineiro em Minas... Aí tem o jogo da Libertadores e é importante pontuar... É o Sport Recife aqui. Pontuar o jogo da Libertadores, mas tem o jogo da Libertadores e eu não sei se o Grêmio vai com titulares também contra o América Mineiro, 3 dias antes. Tem um jogo na Argentina. Provavelmente não. Provavelmente não. Já não vai ter Everton e Groi. E o Kahneman convocado, né? O Kahneman também não. E o Kahneman tá na convocação. Mas então, enfrenta o Palmeiras... Já é misto. Enfrenta o Palmeiras fora, o América Mineiro fora, 3 dias depois tem o jogo da Libertadores. O América lá é chato, hein? Então, com o América lá, o Grêmio deve preservar pelo menos alguns atletas. E depois da chinelada que tomou o América, corre risco. 4 do Atlético Paranaense. Corre risco, porque eu conheço o Adilson, daqui a pouco o Adilson já muda tudo. Quer ver? Olha a pontuação do América. Vamos ver o que mais ali. O América tem 32. Sabe qual é a poupança do América? 2 pontos. Quase nenhuma. Nada. Poupança do Botafogo, 3 pontos. É uma rodada. Poupança do Vasco, o jogo por realizar com o Botafogo. Só. E o que mais tem na tabela do Grêmio? Que o Vasco é um dos candidatos fortíssimos. Vamos ver? Então, aí entre os jogos da Libertadores tem a partida com o Sport Recife em Porto Alegre, dia 27, 4h30 da tarde. Jogo encruado também. Encruado e o Grêmio Não deve é vir jogado, com o não. time misto. E ganha fácil. Não sei. Tem possibilidade de vitória. Acho que fácil. Não, possibilidade é 80%, mas é um jogo nojento. Bota o time misto, faz 3-0. Então o misto... Quando estava por cair, Sport Recife ressuscitou aqui, tocando 3-0 no Grêmio. Mas isso foi. Então, nessa tua análise... No ano que o Inter caiu. Nessa tua análise, Everton, E até a Argentina que entregou o jogo também, o Grêmio. O time reserva do Grêmio é melhor que o titular do Inter, então? Porque se vai golear o Sport, o Inter perde. É como o Dr. Elvio colocou. O Inter é borrado. Uma questão de foco, motivação. O Inter, quando tem a necessidade de propor o jogo, é um negócio complicadíssimo. E aí o D'Alessandro está no banco.
Odair, por favor, eu vim aqui ainda e disse... E ele está assistindo, o Inter passa pelo Odair, no início do ano, passa pelo Odair. E terá que passar porque o Odair vai ser a solução para o Inter. Eu continuo gostando do Odair, mas não seja teimoso, Odair. O D'Alessandro jogou contra o Vitória, o jogo inteiro. O jogo inteiro. Tira o Potker. Exatamente. O Potker é o boi bravo, né? Ele baixa a cabeça e vai, né? Será que ele não vai tirar o Nico? O Potker tá do tamanho do Maurício. Forte. Não, o Maurício tá melhor. Corpulento. Tá melhor, né? Não, eu tô mais pro que diziam que tava o Patrick na pré-temporada. Mas vamos lá. O Patrick caiu muito, né? Vamos ver, Grêmio. Depois dos jogos da Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Mineiro fora, Jogo o Vasco, muito complicado. Vasco na Arena, 3 pontos. São Paulo no Morumbi, Difícil. a Chape em casa, Flamengo e Vitória fora e o Corinthians em casa. São Se ganhasse 4, 5 casa... partidas. E se o Vitória estiver necessitando dos pontos, vai estar na briga lá provavelmente embaixo, vai estar. Vai ser um jogo, vai ser uma guerra. O Grêmio tem 6 fora e 4 em casa. 4 em casa. É difícil. Se ganhasse de casa, dá 12. Sendo Palmeiras fora, 63. Flamengo fora, São Paulo fora, né? Atlético Mineiro fora e Flamengo fora. E Palmeiras. São Paulo também fora. A tabela do Grêmio, ela não Olha, é boa. Os jogos fora do Grêmio na ordem, tá? Palmeiras, América Mineiro, aí vem Libertadores. Pós-Libertadores tem Atlético Mineiro fora, São Paulo fora, Flamengo e Vitória fora. Olha, o Flamengo, eu vou dizer uma coisa assim, isso é tudo projeção, mas dentro do que a gente vê, se o Grêmio fizer 18 pontos, tá muito bem feito. Acho que não faz 18. Aí dá 69 da Libertadores direto. Vai depender da semifinal da Libertadores, né? Mas é que eu acho assim, essas pedreiras como São Paulo, Palmeiras fora e ainda o Atlético Mineiro em Minas e o próprio América é muito chato fora. E ainda o Vitória. Provavelmente com a corda no pescoço, olha, mas não Flamengo, é fácil. Né? Qualidade tem para ganhar de todos, né? Mas essa aí o Grêmio ganha do Flamengo. Flamengo ganhar do Galo lá também. Empata com o São Paulo, o Flamengo é fora. Se for time misto, é muito complicado. Porque ainda depende a final da Libertadores, ela pode exatamente, tem toda uma questão e tem também uma questão de lesões que se repetem e jogadores que têm que parar de jogar, tudo que a gente está pensando voltar. Aqui em 2 rodadas muda. Tudo é projeção, né? Claro, o Palmeiras, que nós não citamos a sequência, tem o Grêmio em casa, Ceará também em casa, aí vem o jogo com o Boca, 3 dias depois, talvez preserve algum jogador que outro contra o Ceará. Um time ou outro. Vai ser exatamente, é que não muda muito pela questão do plantel. Né? Entre os jogos da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Flamengo fora. Esse é bravo. Jogo difícil. Termina a semifinal da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Santos em casa. Mas é clássico. Depois enfrenta o Atlético Mineiro fora, o Fluminense em casa, o Paraná fora, América Mineiro em casa, o Vasco fora e o Vitória em casa. A tabela vai ser campeão o Palmeiras. É boa a tabela do Palmeiras. O Palmeiras vai ser campeão o Palmeiras. Onde o Palmeiras pode se enrolar é com o Santos por ser clássico, com o Flamengo no Rio e o Atlético em Minas, é isso, né? O Atlético é em Minas. É onde ele pode se enrolar. O resto é 3 pontos. Todas as condições de ganhar, dizer, seja com o titular ou seja com reserva. Então, para interesse da família tricolor, o bom é que o Grêmio perca para o Palmeiras. Não, é óbvio. É óbvio que para os gremistas, porque o Grêmio não vai ser campeão do brasileiro. Então... O Ceará não pode incomodar o Palmeiras? O Ceará está incomodando. Mas é em São Paulo. É difícil demais. Não, vai... O Ceará já fez o que tinha que fazer. Já fez alguns crimes. Contra o Flamengo. Já fez. E depois vai ganhar do Inter lá para dar mais uma pauladinha. Então, acho que... Então, tu acha que foi o boi com a corda? Eu acho que é Palmeiras ou Inter. Minha opinião. Vai depender... O Palmeiras vai depender muito desses 3 jogos. Mas tá mais pro Palmeiras, até porque tem muito mais time, né? E se chegar na decisão? Se der Grêmio e Palmeiras na decisão da Libertadores? Mas aí o Palmeiras bota o time B dele, é que o Palmeiras, como o Dr. Evo colocou, ele não tem muita diferença. Não tem muita diferença de qualidade do plantel. Pode ser um foco, talvez. Então vamos viajar um pouquinho. Pegando o número... Só que o Palmeiras sem ganhar tem que passar pelo Boca, né? Mas para ajudar um pouco na... passar pelo Boca. Apesar de eu achar que o Boca é o mais fraco dos 4,
Tá? Ele tem camisa. É o mais fraco, mas é um dos que mais tem camisa também. Exatamente, é o que mais tem camisa, é o que mais tem incomodado. É o que compensa, mas é o mais fraco dele, sim. Né? É um jogo de 180 minutos, então tudo pode acontecer, não é um ponto corrido que o melhor vai resultar, então ele tem que passar pelo Boca. Né? Vai ser Se o Grêmio sair do primeiro jogo... Uma partida muito disputada. Se sair lá de Buenos Aires com um resultado, mesmo seja 1-0 contra, eu acho que liquida a fatura aqui. Mas 1-0 contra é ruim. É ruim, mas eu acho que liquida. É que difícil para o Grêmio vai ser, porque não vai ter o Everton. Marcelo Groi talvez também não. Olha, o Everton... Lá na Argentina. Não, o Everton pode jogar, porque sendo leve o grau de lesão, sendo leve o grau de lesão, a previsão é 2 semanas, 15 dias no máximo. Não sei se ele vai poder jogar uma partida antes, mas a expectativa é que ele venha o Groi é certo que joga. Se ele não jogar... o Groi tem aquele problema. Que goleiro é brabo. Goleiro, daqui a pouco encrespa a coisa. Goleiro a gente acha uma lesão... É simples, mas não... E goleiro é o seguinte, gente... a perda de condicionamento, reflexos, porque é só assistir um treinamento de goleiro, né? É um negócio absurdo, né? Ele para uma semana... É muito. O tempo de bola, o reflexo. Ele tem que a agilidade dele em relação a um jogo... Até porque não pode falhar, né? Em relação a um jogador de linha, é a posição mais ingrata do futebol, horrível. É o goleiro. Né? O Antônio de Charqueadas, Colorados, sinto muito. Tu achas que nós queremos tirar 3 pontos do Palmeiras? Nunca. É que ele raciocinou agora, ele viu que a tabela do Palmeiras. Sincero ele, tá certo ele. Aqui, números do retorno. Alguns brincam, devia ser o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. O Inter números tá em quinto, né? Tá em sexto no retorno. O Palmeiras é líder com 23 pontos em 9 jogos disputados. O Palmeiras levou... De 27, ele fez 23. O Palmeiras levou apenas 4 gols no retorno. Credo, que campanha. O segundo colocado no retorno seria o Santos, com 18 pontos conquistados. Levou apenas 3 gols no retorno. É difícil defender o Roger. O Atlético Paranaense seria o terceiro com 15. O Grêmio também tem 15, mas abaixo nos critérios, no saldo de gols. Flamengo também 15 e o Inter 15. Aí começa a embolar. O Ceará é o sétimo com 14. Por curiosidade, estariam na zona de rebaixamento fictícia do segundo turno. Corinthians com 9 pontos em 9 jogos. Caiu muito de produção. Corinthians. O Sport fez 7 pontos em 9 jogos. Olha aí. 3 deles contra o Inter. O Bahia fez 6 pontos em 9 jogos. Bárbaro. E o Paraná fez 3 pontos em 8. Então vocês vão concordar comigo mais uma vez. O Internacional perdeu 5 partidas no campeonato. Perdeu para a Chapecoense, que está lá com a corda do pescoço. Para o Sport, que está na zona de rebaixamento. América. Para o América, que está com a corda no pescoço. Flamengo e Palmeiras. Pro Flamengo, no Rio, acho que... E o Palmeiras até foi injusta aquela derrota. Flamengo e Palmeiras, tudo bem. Mas... Essas três. E deixou 2 pontos no Itaquerão. Porque aquele jogo contra o Corinthians no Itaquerão, pelo amor de Deus, faltou ambição ali. Que foi uma vergonha. Teve uma mão do juiz, bárbara ainda, né? Teve um impedimento claríssimo ali. Que foi uma vergonha. Os 2 times não queriam ganhar. Exatamente. Os 2 bem borradinhos. E o Corinthians, eu digo para vocês, o Corinthians não vai pegar a Libertadores, não vai pegar nada, né? Vai talvez uma Sul-Americana. O Corinthians já está contratando jogador para o ano que vem, o Corinthians já largou. Vamos viajar na maionese agora aqui. O Internacional não ganha o título. Ficar como vice-campeão ou terceiro colocado. Odair deve continuar, sim ou não? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco tem a solução para os problemas do Everton Cury aqui do meu lado. Não, eu ainda não estou precisando. Não, mas isso é para reforçar, não é? Sim, reforço sempre é bom, tu tá né? morto, tu tá cambalhante só. Não, eu... O Formena aí resolve tudo. Só para prorrogação, né? É que o camarada na minha idade, assim, se não tiver virado, já tá bom demais. Tem que precisa de um... Empate fora de casa é... Nossa. Olha aqui, não, mas só em casa agora. 3 pontos em casa tá difícil também. Mas joga uma vez por mês, né? É Inter e Corinthians, ninguém quer atacar.
Aquele toque pra cá, toque pra lá. Só passe lateral. É só o 0 Se não me provocar, eu não vou. É tipo aquele jogo da Copa lá do Japão, que não queriam tomar cartão amarelo Polônia e Japão. para não ser eliminados isso da aí. Copa. Polônia e Japão. Se tá quente demais, eu acho que tá quente. Se tem dor de cabeça, eu também tenho. Né? Então, Concorda com a patroa? Não, vamos deixar assim, cara. tá tudo de boa. Comer uma feijoada, um mocotó. Isso. Tomar uma caipira, né? Agora deu sono. Que barbaridade. Tá falando com conhecimento de causa. Eu ainda tô aqui, não. Com o Formeno eu tô me virando. É que o Everton tem 20 anos mais que eu, não vai atrás. Vamos lá. Vai. Olha aqui, ó. Odair, o Inter sendo vice-campeão brasileiro ou terceiro, indo direto para a fase de grupos, ele merece continuar como técnico do Internacional? Eu faria 2 anos de contrato. Mesmo que ele, a não ser que aconteça agora nessa reta final, uma catástrofe com o Inter, mas independente disso aí, eu acho que o Odair tem muitos méritos, conhece muito o Inter, né? E evidentemente que, como todo técnico, se questiona, até porque nós também achamos que somos técnicos às vezes, né? E ele tem lá os seus motivos, evidentemente, para talvez até não escalar o D'Alessandro como a gente quase que imagina que seja imperativo, mas eu acho que sim, que o Odair tem... E o Inter deve preservar o Odair, e concordo contigo, faria contrato de pelo menos 2 anos, porque esse negócio de trocar técnico, eu particularmente não sou favorável a isso. E o meu histórico do futebol mesmo em time do interior sempre foi esse, eu nunca fui de troca. Faz uma multa média e um salário médio, protege os dois lados. Eu acho que pelo trabalho que ele desenvolveu, ele merece uma renovação. É claro que não com uma multa tão alta. Ele ficou muito marcado pela questão das goleadas nos Grenais, mas eu sempre disse que é um profissional de qualidade. Sim, pegou. E não dá para tirar leite de pedra. Quer dizer, pelo time que o Internacional tem, ele está num patamar acima do esperado. Ou alguém no início do ano ia dizer que o Internacional já está disputando uma chance de título. Em abril, nós calculávamos 45 pontos. Era isso que o Inter estava buscando. Exatamente. Everton, então isso revela que fez um bom trabalho e, evidentemente, merece uma renovação. Ele só está sendo questionado pelo sucesso dele. Se ele tivesse feito uma campanha mediana aí, como se esperava, ninguém estava questionando. Estaria sendo mais aplaudido do que agora. Pós-eliminação do Inter na Copa do Brasil, qualquer colorado assinava para ficar em 10º. Sabe onde é que o Inter arrancou? Aquelas vitórias contra Atlético Mineiro e Fluminense. Parecia que o Inter não seria mais capaz de ganhar 2 de grandes fora de casa. Ganhou fora. Mas eu acho que foi o pós-Grenal. E fora do Atlético. E fora do Atlético Mineiro. Eu acho que foi o pós-Grenal, foi bem. Eu estou dizendo a afirmação. Sim. Vai viajar 2 vezes para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Todo mundo negociava. 2 ou 4 pontos. 6. Aí fez ganhar fez no Horto não é e fácil, né? E depois 3-0 no Fluminense, né? Foi surpreendente. Agora o Fluminense, que só tem chance de 7ª ou 8ª vaga, uma das duas, se ganhar ainda, joga hoje, né, contra o Paraná, deve subir aí para a 8ª colocação ao lado do Cruzeiro. O jogo é no Rio ou é no Maracanã? No Rio. Maracanã. Então vai ganhar. E o Fluminense está na Sul-Americana, né? Está vivo ainda. Sim, está vivo na Está vivo o Bahia, que eliminou o Botafogo. Nos pênaltis, né? Está vivo o Atlético Paranaense e está vivo o Fluminense. O Fluminense, eu acho que ele vai... o objetivo dele é ficar na Sul-Americana e tentar avançar na Sul-Americana. Agora são semifinais ou quartas de finais? A Sul-Americana está em fase. Quartas de final ainda. Nas quartas está uma fase atrás. Porque tem muito brasileiro ainda. 3. Se fosse 3 de 8. Se fosse semifinal, seriam 3 em 4, seria muita gente. Eu achei estranho também. Olha aqui, ó. Sequência de jogos do Inter é de 2 partidas no Beira-Rio. No meu cálculo, ou o Inter ganha as 2, ou pela tabela do Palmeiras aí. Colorado aposta no bom retrospecto como mandante. O Internacional tem mais de 80% de aproveitamento. É o único clube que não perdeu em casa na competição. 10 vitórias e 4 empates. Quer dizer, o Internacional ganhou 34 pontos
em casa de 42. Né? Perdeu 8 porque empatou 4 vezes. Né? A equipe terá os retornos de Vitor Cuesta e Edenilson e em fase final de recuperação, Moledo e Damião podem ser novidades. No Grêmio, fora do G4, distante 5 pontos do líder, o Grêmio visita justamente o Palmeiras no próximo domingo. Esse aqui é um jogo fundamental para as pretensões. Né? Sem Kahneman. Sem Kahneman, sem Everton, sem Everton. O Groi, sem Marcelo Groi. E o Marcelo Groi. Marcelo Groi até ainda o Paulo Vitor. Vai bem. Mas os outros são esses... Mas a perda na zaga do Kahneman é uma perda insubstituível e do Everton no ataque também. Né? E tem Léo Moura e Ramiro ainda com problemas. Né? Que são veteranos, são jogadores que contribuem. Né? Tem o Cortez, que foi preservado, voltando. E o departamento médico se pronuncia também oficialmente amanhã, mas já meio que deu o diagnóstico. É grau 1 do Marcelo Groi e grau 2 do Everton, grau 2 moderado. 15 dias. E o Léo Moura também parece que apresentou um problema. Eu escutei na rádio quando eu vinha vir. Até a gente pode atualizar, mas o Léo Moura, ele e o Ramiro ainda passam por um período de observação. Vão ser observados diariamente. Só para não deixar passar, a Sul-Americana está nas quartas de final. O Bahia enfrenta o Atlético Paranaense, decisão no Paraná. E o Fluminense enfrenta o Nacional, decisão lá no Parque Central. Então decide fora de casa o Fluminense e decide em casa o Atlético Paranaense. Desses dois confrontos sai uma semifinal. Pois é, Atlético Paranaense e Bahia. E Bahia e o Fluminense com o Nacional do Uruguai. De Montevidéu. Jogar lá no Parque Central não é ficar um brasileiro só vivo. Mas o time do Nacional também não está... Não está essas coisas todas. Né? Não está essas coisas todas. Está com muita dificuldade de plantel, de qualidade de jogadores. Eu acho que o Fluminense tem condição de passar nessa fase. Te marcaram na paleta, Everton. Aqui esse programa retumba, né? Tem uma pergunta a fazer para o Everton Cury. Diga. Ele fez um comentário há algum tempo que se o Kahneman jogasse com árbitro de vídeo, ele faria de 1 a 2 pênaltis por jogo. Verdade. Mas ele tem jogado com árbitro de vídeo, né? É por isso que ele vem para cima de mim. É que no brasileiro não tem, na Libertadores ele joga e tem VAR. Olha aqui, ele diz aqui, ele jogou a Copa do Brasil, está jogando a Libertadores com árbitro de vídeo e não cometeu nem falta nem pênalti. O que o senhor tem a dizer agora? Gilmar da Tristeza. Antes de responder, Everton, eu vou só te ajudar. O árbitro de vídeo não marca pênalti. Ele revisa o lance em caso de gol, impedimento. Exatamente. Cartão amarelo e se a falta foi dentro ou fora da área. Exato. Por aí começa, mas independentemente disso, eu digo, é Gilmar, né? O Gilmar que... Tá bem, gostei do sinal que ele assiste, que lembra das coisas, né? Não, ele te marcou. Diz Gilmar. Tá marcado na paleta. Gilmar é surpreendente pra mim, é surpreendente. Tem muitos gremistas que participam aqui do programa, Everton, que dizem que quem faz as faltas que você cita não é o Kahneman, é o Cuesta. O Cuesta... O jogador que mais recebeu cartões amarelos no Brasil, mais que o Felipe Melo. Se vocês analisarem, é que muitas vezes, como tu disseste, o árbitro de vídeo não vê, né? A bola tá ali, quem marca o pênalti é o árbitro de campo, né? Mas ele segura todas as bolas que são lançadas na área do Grêmio, ele dá um gravatão, dá um pescoção ou segura pela cintura o adversário, em todas. Não tem. Com o Tucumã ele ficou nesse esquema, nos escanteios, até tomar o cartão amarelo ele e Cavaldo Bianchi. É isso que eu ia dizer, eu não tenho visto isso, vou discordar, mas aquele empurra justamente que a gente vê nos escanteios e tal, ali é que ele tem tomado o cartão. Mas não que tenha feito uma falta desleal, que tenha agarrado, isso não. Né? E esse empurra, na verdade, os dois se empurram, né? Os dois se empurram, é uma falta e um cartão muito discutível. E é inacreditável, porque isso acontece praticamente aqui no Brasil. A gente olha esses jogos no futebol europeu, não tem disso. Ou muito pouco. Tem, claro, não vamos dizer que não tem. O vulgo não é tanto. Mas é uma barbaridade, é chato isso. Retarda jogo, cada escanteio leva 1 minuto para bater em função do empurra dentro da área. Boa noite, Requito e amigos. Que foi aquilo, Belaor, no final do programa de sexta, quando anunciou o gol deles, aquela facerice. Que dia ele vai ir no programa para eu não perder? Daniel Bergvist, do bairro Sarandi, tetra da América, e Filipão, campeão brasileiro 2018. Só podia dizer aqui se ele quer que o Grêmio entregue para o Palmeiras. Sabe que se desenhou isso lá atrás. Agora não cabe especular isso aí. O Grêmio ganhando pode ser campeão brasileiro. Mas e aí?
Se o Inter ganhar do São Paulo e o Grêmio ganhar do Palmeiras, fica 5-6 Internacional, 5-6 Palmeiras, 5-4 Grêmio e 5-2 São Paulo. E aí depende do Flamengo, se ganhar vai a 5-5. E os jogos são simultâneos, né? Embola tudo, o Grêmio não largou o Campeonato Brasileiro, vai fazer o que pode, evidentemente que tem que ter foco, porque não tem uma situação que nem do Palmeiras, que tem dois times titulares, tem que ter foco. Né? Tem que preservar se quiser ir para uma competição a 100%, ou na medida do possível quase a 100%, mas o Grêmio não largou. Se ele ganhar e fizer esses pontos e tiver essa combinação, embola tudo. Se a dupla Grenal vencer os jogos no final de semana, eu acho que são os dois e o Palmeiras. Porque o Flamengo, mesmo que ganhe, eu não boto muita Mas uma coisa é certa, né, Everton, Dr. Elvio, Rec? O torcedor gremista, ganhando ou perdendo, vai comemorar no domingo, né? De um lado ou de outro. Ou vai dizer, não, nós entregamos pro Palmeiras, é pra vocês não ganharem o título. Ou não, a gente ganhou porque a gente quer o título. Eu acho que é relativo. Sinceramente, eu acho que é relativo. Eu, por exemplo, não gosto de ver meu time perder, mesmo que isso vá fazer mal para um adversário. Tu acha que o torcedor... Olha que uma vez já ameaçou cair esse teto aqui. Tu acha que o torcedor do Grêmio não gostou de ver o Grêmio perder pro Flamengo aquele ano? Na decisão, deve ter gostado, mas eu... Mas ali não tinha outra situação. Mas eu sei lá. Essa guerra que é o isso vai muito de cada um. Eu não consigo imaginar que o meu time, os meus comandados lá entrem e... Não me passa pela cabeça isso. Júlio Lemos, vem com a solução aqui pro nosso Everton. Boa noite, O Everton Cunha não pode jogar toalha. Ainda é um moço. O Everton Cunha é um cliente parceiro nosso. Com esse sorriso aí só pode, não, Rec? Tá faceiro, homem. Tem um irmão meu lá de Sananduva, de Lagoa Vermelha, que diz que quem fura um for. Quem não fura um for mais. Até tomar for mesmo. Aí mandei pra ele. Isso, ele voltou a furunfar agora. Agora resolveu. E o Jefferson Machado tá tomando o Formen? Deve estar tomando. O Jefferson. Mas, como é que é o nosso amigo lá, o que vocês tocam flauta nele lá sempre? Não é o Jefferson? Mas tem um apelido? O Sapo. O Sapo. Jefferson Machado. Não, ele toma com um limãozinho. Para potencializar o limão. Ele faz uma limonada suíça e toma os comprimidos. O Sapo me disse que recuperou a energia depois do Forte. Sim. Não, está terrível em São Leopoldo. Nossa, eu às vezes lá em Novo Hamburgo, do outro lado do rio, escuto. Dá até fazer um trocadilho com o Sapo, mas é melhor. Agora, Rec, convidados, você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa, nessa segunda-feira, aquela discussão pegando nas redes sociais. Ele sim, ele não, ele sim, ele não. Esse daqui sim, esse daqui é garantido. Esse está eleito. Esse aqui está eleito, com certeza, disparado, porque funciona de verdade. Você tem até terceiro turno. E não é só promessa, né? O povo está cansado de promessa, de política e tudo mais. Formen é algo que realmente funciona e é comprovado, porque é 100% natural. Não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, é um complexo vitamínico. Formen só vai fazer bem, especialmente para você que está nos assistindo hoje e que passou o dia todo se arrastando. E não venha me dizer que é segunda-feira, que é aquela preguiça de segunda, que é a ressaca do final de semana, não. Cá entre nós, já faz tempo que você anda assim, na capa da gaita, no trabalho, motivação lá embaixo, não aguenta mais a pressão do chefe, não aguenta mais a dificuldade dos seus negócios, na sua empresa, você que é o empreendedor, mas principalmente a sua vida sexual, que está indo de mal a pior. Você que entrou para aquela estatística assustadora dos mais de 52% dos homens que estão sofrendo com problemas de ereção. É isso que você ouviu mesmo. Mais da metade sofrendo ou com a impotência sexual ou com a ejaculação precoce. Tá aqui o Everton Cunha, que entende muito bem do riscado de futebol, né, Everton? E sabe... porque os outros dois aí não, né? E o Everton sabe o que eu vou dizer, que centroavante bom é aquele que dá resultado, né? Não, e o churrasquinho de domingo, em vez de colocar o alho na carne, faz um talhozinho e bota o Formen ali dentro. Tempera a carne e ajuda. É isso aí. Mas a
a gente brinca muito, mas é realmente um assunto muito sério. Você que anda sofrendo, tá com a esposa do lado aí, ela tá dizendo, tá vendo? É pra ti, ó, tá precisando, porque precisa mesmo. Formen, a vitamina do homem para homens inteligentes, homens de atitude dos 30 até os 90 anos, você pode tomar diariamente e o Formen vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, a sua mente, vai ajudar no reequilíbrio hormonal para que você volte a ser aquele homem cheio de energia, com muito ânimo, disposição, com vigor, com vitalidade e principalmente qualidade de vida e alto desempenho sexual. Agora, faltando 7 para as 8, estamos ao vivo e você vai ligar agora, é agora mesmo. Segunda-feira é dia de decisão, é dia de recomeço e agora é hora. 0800 646 0505, a ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado e amanhã, terça-feira pela manhã, uma consultora querida especializada retorna a ligação, tira suas dúvidas e quem está assistindo ao REC aqui na Ubra TV ou pelo Facebook vai adquirir Formen com baita desconto exclusivo, vale muito a pena mesmo. Você pode parcelar no cartão de crédito e a gente entrega o Formen na porta da sua casa ou do seu trabalho. A entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. 0800 646 0505, esse sim, Formen, a vitamina do homem. É isso aí, cochilou, o cachimbo cai. 0800 646 0505. Você vai ligando, tem 0800 646 0505. Tem uma espécie de mapa aí do desempenho de Internacional e Esporte, dos erros mais bizonhos da última sexta-feira. Vamos colocar aí, vamos ver se a gente tem uma imagem razoável. Não, tá bem, tá bem. Vamos ver. Opa, tá, agora, vamos ver. Opa. Parece um jogo da Portuguesa de Lagoa Vermelha. Não, lá é futebol de excelência. Olha ali. essa. Aí é bravo. Complicado. Já voltamos. Já voltamos. Esse vídeo vira... Há poucos dias eu disse aqui, e eu faço questão de corrigir, que daquele time multicampeão do Grêmio da década de 90, apenas o Dinho e o Goiano não tinham jogado na seleção. O Dinho jogou uma partida, saiu direto de Tóquio campeão com o São Paulo e foi para a seleção brasileira. Então, só o Goiano não jogou em seleção. Daqui a pouco alguém vai me dizer que o Goiano jogou e derruba a minha tese por inteiro. Mas futebol tinha. Sim, tinha. É. Não, o que eu quis dizer é que o Filipão vivia dizendo que jogava no limite, que era um time fraco, que se não jogasse no limite não ganharia, que era uma conversa mal. Que 9 dos titulares tinham jogado em seleção. Não, foram 10. Darley, Arce, Adilson, Rivarola, Roger, todos jogaram na seleção. Dinho jogou na seleção, Goiano não. E até tem um 12º que jogou também. Arilson, Carlos Miguel e Emerson jogaram na seleção. E desses aqui, 2 só eram titulares. Paulo Nunes e Jardel jogaram na seleção. O Arilson foi convocado e... Mas jogou? Fugiu, né? Fugiu. Jogou, chegou a vestir a mala. Jogou uma partida. Evadiu-se. Evadiu-se. Fugiu da Alemanha. Mas quando o Filipão fala do limite... Não, ele estava na Alemanha e fugiu na Argentina. Na Argentina. Tandil, né? Foi na Argentina. Tandil. Mas quando o Filipão fala no limite, é que o plantel titular era aquele e o Grêmio adotava, em certos momentos, uma postura muito defensiva naquela época. Isso ocasionava um desgaste muito grande. Né? Mas era um time bastante equilibrado, que sabia se defender quando precisava, né? E fechava e era um ferrolho e não entrava, e tinha qualidade para atacar. Né? Basta ver, Paulo Nunes e Jardel não precisa falar muito. Mais nada. Agora, sabe que até repita os jogos do Palmeiras aí, Maurício, para que a gente tenha uma ideia de quão é decisivo esse jogo Grêmio e Palmeiras, para todo mundo. Quando eu disse aqui, e disse na Rádio Grenal também, que o Everton podia fazer mais falta para Inter, Flamengo, São Paulo, do que para o próprio Grêmio, riram da minha cara. Eu disse, olha, não sei o que vai acontecer daqui para frente. E o Grêmio ainda fez o favor de empatar com o Bahia, se complicou todo, porque senão o Grêmio teria 53 pontos. Estaria colado no Internacional e a 3 do Palmeiras. Aí seria confronto direto pela liderança. Grêmio e Palmeiras. Quer dizer, o Grêmio se atrapalhou contra o Bahia. E aí facilitou até a minha tese.
Aí o jogador acaba sendo mais importante a ausência do Everton para os rivais do que para o próprio. Rivais, o Grêmio agora tem que se preocupar com o Everton na Libertadores. Vai enfiar lá no jogo contra o Palmeiras, nem dá, né? Nem dá. Vamos lá. Os jogos do Palmeiras. Enfrenta o Grêmio em casa, o Ceará em casa no domingo seguinte, dia 21. Aí tem o primeiro jogo com o Boca na Argentina. Entre os 2 jogos da Libertadores, enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro. Pós-Libertadores tem o clássico com o Santos, com o mando do Palmeiras. Depois vai a Minas enfrentar o Atlético Mineiro, recebe o Fluminense, vai a Curitiba enfrentar o Paraná, recebe o América Mineiro, enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro e o Palmeiras em casa. O Vitória em casa. O Palmeiras, no meu ponto de vista, decide a vida dele ali no jogo em Minas Gerais. Porque depois ele vai fazer 3 pontos em todas. A probabilidade de ganhar é grande. Ele tem os jogos complicados. É Santos, que é clássico. Flamengo, que é fora. O do Grêmio, que pode acontecer tudo. E o Atlético Mineiro no Horto, que é difícil. E o Atlético Mineiro ainda postula uma vaga na Libertadores. Os outros, eu acho que ele faz com um time reserva. Faz com um time B. Bom, mas estes outros, entre aspas, jogos do Palmeiras, se ele ganhar todos como projeto Everton Curi, já são 15 pontos. São 5 depois do Atlético Mineiro, não? Sim, depois do Atlético Mineiro. Tem Fluminense, Paraná, América Mineiro, Vasco e Vitória. 15 pontos. 15 pontos na conta. O Vasco no Rio é uma barbada? O Vasco desesperado? O Vasco é um dos que vai ser rebaixado. Antes, então, são 15 pontos. Naquela conta de que o Inter vai fazer os 18 em casa, o Inter fazendo os 18 em casa igualou, considerando que o Palmeiras não pontue nos demais jogos. Né? Sim, aí os outros jogos do Palmeiras, ele tem o Flamengo, tem o Atlético Ele tem Mineiro o Grêmio e o Ceará em casa, o Flamengo fora, o clássico com o Santos e o Atlético Mineiro. Tá feia a coisa. Tem o Santos. Eu acho que o REC, tua colocação aí é bem pertinente. Eu acho que esse jogo contra o Grêmio vai, se o Palmeiras passar pelo Grêmio, abriu a porteira. O Grêmio vai ser o balizador do campeonato. Porque o Grêmio é melhor que os outros. Palmeiras tem 4 desfalques, né, para esse jogo, mas tem reposições, né, à altura. Então, mas o Grêmio vai com o time completo. Quer dizer, doutor, quase completo. O senhor acha então que os colorados têm que se agarrar no Grêmio mesmo? Mas quantas vezes já se agarraram? Né? Isso não é a primeira, nem vai ser a última. E vice-versa, né? Isso faz parte, né? Isso faz parte. Esse jogo periga decidir o campeonato. Porque depois, imagina assim, o Palmeiras vencendo o Grêmio, ele tem o Ceará em casa. Aí já está na batida, né? E olha, nem vai ser assim toda aquela necessidade. Um empate, ele ainda vai se preservar na frente do Inter. Não, se ele ganhar do Grêmio e do Ceará, ele está com 62 pontos. E aí ele vai precisar mais 12 nos meus cálculos. Até menos. 12. Para chegar aos 74. 12. Na tua projeção ele faz 15 nas 5 rodadas finais. Tá pelada a coruja. A não ser que o Inter se supere e consiga ganhar do Ceará e do Paraná, que eu acho que não vai ganhar dos dois. Mas a tua projeção é tão negativa, Everton, que o Grêmio pode até ganhar do Palmeiras, que não vai mudar nada. Porque eu acho que o Inter vai... Mas daí o Grêmio o Inter se atrapalha muito com esses times. Se atrapalha muito. Eu lembro de uma outra situação que o Inter foi a Bragança Paulista jogar contra o Bragantino. 1996. Morto o Bragantino, já rebaixado. Luiz Carlos Reck estava lá. Não tinha Reck. Kelly foi expulso, errou um pênalti. E foi expulso. E o Inter buscava alguma coisa naquele jogo. Eu não sei se era uma classificação para Libertadores, era alguma coisa, era importante. O Grêmio jogava com o Goiás em casa. Se perdesse para o Goiás e o Inter perdesse para o Bragantino, o Inter estava fora da fase seguinte, que era de 8 classificados. Classificaram o Grêmio e Portuguesa. Se o Inter vencesse, estava dentro. É isso aí. O Goiás meteu 3-0 no Grêmio aqui. O Inter perdeu para o Bragantino de 1-0. E aí, aviãozinho em Porto Alegre. Foi a primeira vez que apareceu o aviãozinho. Eles estão fora. Então imagina, o Bragantino naquela... Eu estava lá com Haroldo de Souza, doutor Ibsen era o vice de futebol, Figueiredo era o técnico do Internacional. Então é histórico, Rec. Essa situação do Inter é histórica. Pegar o Bragantino ali, o Inter vence, o Bragantino, eu acho que foi buscar torcedor para botar 11 em campo. Porque o Bragantino já tinha sido liquidado, estava desclassificado, estava rebaixado. Né? Devia ter o REC mais uns 4, 5 testemunhas lá no estádio.
Não tinha ninguém no estádio. Nada. O jogo... Comi um sanduíche de linguiça, uma linguiça enorme. Era a capital nacional da linguiça. Teve 2003 também, né? Um Inter e São Caetano, que o Inter toma 5 do São Caetano. Também, São Caetano do Sul. também. Olha quando nós vamos começar a rememorar. E aí eu começo... Aí tem o jogo aquele com o Coxa, que você já citou. Aí tem aquele jogo contra o Coxa. Tu não quer as eliminações da Copa do Brasil, que se eu disser aqui, tu chora. Não, aí é... É Paulista de Jundiaí. Não, eu tô dizendo... É Londrina. Eu tô dizendo rodada final do Brasileiro. América Mineiro, Remo, o que tu quer mais? Eu tô dizendo rodada final do Brasileiro, aquela que decide tudo. Se o Inter ganha do Curitiba, que foi rebaixado 2005, aquele ano, sim. foi rebaixado aquele ano, conseguiu perder, teria mesmo assim sido campeão. Mas isso aí não é só o Inter. Se a gente pegar o Grêmio perdeu uma vez no campeonato, em 83, tu não vai ter... Pra Ferroviária. Tu não vai ter 3 episódios do Grêmio, Rec. Do Inter tu vai achar 5, 6. Vou te dar vários. O Abelha, rodada final de Brasileiro. O Abelha, o Grêmio precisava ganhar da Ferroviária aqui. O Remy tomou uns frangos, o Grêmio contratou o Mazzaropi, depois foi campeão da Libertadores da América. Contratou o Mazzaropi por causa do que o Remy tinha falhado. Isso é 82? 83. 83. Depois, o Grêmio perdeu um título por Criciúma, de Luiz Felipe Scolari. Copa do Brasil. O Grêmio agora, recentemente, ficou fora de várias finais do Campeonato Gaúcho para 15 de Campo Bom, Ubra, Juventude. Caxias. Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi mérito. Isso acontece, só que com o Inter marca mais. É que o porque Inter, aquela história, falando em brasileiros. Mas esses jogos do Campeonato Gaúcho foram todos time misto, né? Time titular deve ter um jogo só. Não, contra o Novo Hamburgo foi. Com o Novo Hamburgo foi titularíssimo. O Novo Hamburgo sim, mas os outros não. Não, o Roger em Caxias botou o Juventude no ano anterior não foi, poupou por causa do jogo da Libertadores. Não, foi titular, mas o problema foi a cachumba. A Cachumba tirou levou os titulares todos. Mas tirou 5. Lá para a segunda partida, lá em Caxias não foi titular. Não, a segunda partida foi aqui. Sim, justamente, mas a questão foi decidida na primeira partida. Sim, o Grêmio deu um chocolate. E ali não foi aqui. time titular. Mas eu acho que a Cachumba tirou uns 5 do time do Grêmio. Foi. Não, foi time titular, é o que eu estou dizendo. Mas estou dizendo assim, há episódios. Não, mas o que eu quero Internacional em 78 perdeu para Capitão, Careca e Bozó. Se quiser voltar no tempo, dá voltar 40 anos. Mas aquele time foi campeão, né? Aquele time tinha... Mas o Lauro Quadros, que está nos assistindo, com certeza, diz que vê todas as noites. Lauro Quadros disse assim, brincadeiraço, Capitão, Careca e Bozó, né? Olha a gente. Mas jogava muito. Tinha Zé Carlos, tinha Zenon, tinha Gomes na zaga. Neneca era o goleiro. Era um timaço, um moreno, né? Um goleirão grande, era um timaço. Mas tu tá lembrando jogo, do Grêmio em situações mais regionais. Aqui eu estou dizendo assim, a decisão no Brasileiro, o Inter é contumaz em... Porque eu até digo assim, e é uma das coisas que nós temos que considerar também... 2008 o Grêmio ficou fora da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. A queda de rendimento do Inter também é preocupante. A queda de rendimento do Inter. O Patrick está jogando muito menos, né? O time parece que está perdendo... Perdeu o elan. Exatamente, eu acho que está jogando sempre com a corda no limite, né? Então isso também preocupa, porque se nós analisarmos uma campanha que ele fez no primeiro turno e nós olharmos esses 10 jogos que faltam, é para o Inter pontuar. Sabe qual é o problema? Mas não vai fazer. Sabe qual é o problema maior agora? Mas não vai fazer. É o Inter ir bem e o Palmeiras ir melhor ainda. É o Palmeiras, mesmo o Inter reagindo e indo bem, o Palmeiras vai ser campeão. Mas, Rex, se o Inter continuar jogando... É o que está se desenhando. Se o Inter continuar jogando o que vem jogando aí nas últimas, desde a Chapecoense, não passa nem pelo São Paulo domingo. Foi praga do Renato pós-Grenal? O Renato estava falando, olha, tem mais tantas rodadas. Sei lá. Não, isso aí é a questão do estilo de jogo da equipe. Ela é muito jogando reativamente. E aí vai ter especulação, vai ter jogos que vai fazer pontuação, vai ter jogos que não vai fazer pontuação. Por isso a preocupação com esses pequenos, né? E aí o que acontece? Não tem como manter uma regularidade com esse tipo de proposta. Não existe como. E aí o senhor há de concordar comigo que se esses times que estão aí com, que nem o Rec disse, praticamente gordura nenhuma para o rebaixamento, estiverem com a corda no pescoço, eles vão ter que ir para cima. E teoricamente o Inter teria aí o espaço necessário para jogar.
contra o Sport aconteceu. Mas é o caso do Bahia. O Bahia fez uma partida sensacional. Mas contra o Sport foi o que aconteceu. No caso do Juventude, só para não ficar dúvida, o Jeromel ficou fora da partida de ida por conta da cachumba, mas foram preservados ou não utilizados no jogo Ramiro, Marcelo Oliveira, Juliano, Douglas, Luan e o Bolanhos, que estava voltando da cirurgia na mandíbula, ele entrou na segunda etapa. Então foi um time misto. O que eu falei estava absolutamente correto. Agora tem um outro quebra-cabeça desenhado aí. Abel vai para o Flamengo se o Renato ficar no Grêmio. Se o Renato for para o Flamengo, Abel pode vir para o Internacional. Não creio. Com o Odair tendo feito esse trabalho, eu não vejo necessidade do Inter. Não estou dizendo que eu faria. Eu ficaria com o Odair e faria uma remodelação a longo prazo. É uma suposição tua ou uma informação que você está dando? Suposição. Eu acho que mas aí eu nem falei com o Abelão ainda. Vamos para um cenário que não está sendo considerado. O Inter classifica em quarto. Não falei com o Abel, porque vai ter filho da mãe aí fazendo vai tipo de leitura. É porque o Rec é amigo do Abel, sabe das coisas. Não. Dessa vez não falei com o Inter cai de rendimento. Eu torço pelo Odair, eu quero que o Odair dê certo. O Inter cai de rendimento e classifica em quarto. Vai para a fase de grupos, mas em quarto. O torcedor vai pressionar para que venha o Abel pensando na Libertadores. É que o torcedor ele é muito passional, né? E ele tá vendo... Opa, deu uma queda de energia aí. Estamos no ar. Ótimo. Então o no break aqui é rápido. Funciona bem. É no break mesmo. Eles deram um foreman aí pro no break. É que deu uma apagada na luz aqui pro torcedor que está em casa acompanhar o que houve. Eu até perdi o fio da meada depois. Não, nós estávamos falando do Abel. Do Abelão, do Abelão. Da cobrança do torcedor. O Abelão é passional. O torcedor é passional. Ele é muito passional. Na verdade, eu até hoje estou com um gremista que eu estou concordando bastante com ele. Mas é verdade, né? No início do campeonato... Ninguém assina aqui, 10º lugar, tá bom demais. Exatamente. Então o Odair está sendo muito cobrado pelo sucesso dele. Né? E aí, diante desse quadro, onde se criou até uma expectativa de o Inter poder ser campeão, é frustrante chegar em quarto. Mas se a gente analisar o grupo de jogadores do Inter, a situação com que o Odair assumiu o Inter, eu acho que a gente tem que ser racional nesse momento. E valorizar o trabalho. E valorizar o trabalho, exatamente. Depende do clima que vai se conceber nos 6 jogos do Beira-Rio. E para se criar um clima bom até o final e o Inter ter a conservação dos sócios, o dinheiro da bilheteria, a valorização dos jovens que estão surgindo, tipo o Iago, lateral esquerdo, né? O Inter já começou a concentrar o Sarrafiori, agora concentrou o Ramon. Para se criar um clima razoável para o Internacional, tem que ganhar do São Paulo. Vai ter que ganhar do São Paulo. Senão, já se cria um clima de desconfiança, o Palmeiras pode ganhar do Grêmio ou empatar com o Grêmio. E aí tu olha o retrospecto... Se o Inter empatar com o São Paulo, para o Palmeiras é um baita resultado empatar com o Grêmio. Mas vai ser uma partida complicada, difícil. Para os dois. Mas, por exemplo, se o Inter não ganha... Mas o Rex tem razão, se o Inter não ganha do São Paulo, um empate entre Grêmio e Palmeiras é ótimo para o Palmeiras. Sim, se os dois empatarem, fica no mesmo patamar. E não morre o Grêmio igual. Porque aí tem 9 jogos ainda, e aí tem 5 fora e 4 em casa. E o Grêmio, dos clássicos, o mais difícil é esse contra o Palmeiras, por tudo. Porque é pré-River, não é bem pré-River, pré-River é o América, né? É o América. Mas é antes. Mas é América fora, Rec, e depois tem Flamengo fora, tem São Paulo fora, a tabela do Grêmio Atlético não é Mineiro. boa. A tabela do Grêmio é complicada. Atlético Mineiro fora, a tabela do Grêmio é difícil. É difícil e aí sim a Libertadores atrapalha. Aí a Libertadores, digamos, olhando para campeonato brasileiro. Mas é óbvio, é uma questão de foco, né? Exato. Preparação. Mas o Grêmio não pode terminar em quinto. O Grêmio tem que deixar para trás. E aí pro Grêmio, vejam só. Não, é que tu falava em título pro Grêmio, né? Mas olha como é. É que eu acho que é difícil o título. Mas de repente o título pro Grêmio pode ser o 4º lugar. Porque ganhar a Libertadores também é complicado. Então, o Grêmio, vejam o quanto tem de desdobramento nessa rodada. De repente, para o Grêmio também é melhor que o Inter ganhe do São Paulo. Porque o Grêmio vai ter que encontrar uma vítima se não ganhar a Libertadores. Ou São Paulo ou Flamengo. Ou o próprio Inter. Ele tem que passar de um deles. Ou o próprio Inter. É porque hoje ele é quinto, né? Porque se der empate entre Inter e São Paulo, e o Grêmio perder para o Palmeiras, o Internacional vai a 54, o Grêmio fica com 51.
Já abre uma vantagemzinha. Mas o distanciamento é de 1 ponto. Se um ganha, são de 3 pontos. Eu acho sempre que o resultado melhor do adversário é um empate. Sempre, que daí trava. Aí trava, e não sobe pouco, e aí se ganhar são 3 vitórias pontos. Também. Tá, mas digamos assim, doutor Elvio, Internacional ganha, faz 56. O Palmeiras, o Grêmio empata com o Palmeiras fica com 57. O Grêmio fica com 53, 52 e encosta no São Paulo. Aí o Grêmio começa a encontrar uma vítima. Porque o Grêmio vai ter que fazer uma vítima. Ou então o Inter perde o jogo aqui. É porque o Grêmio Daí o Inter fica com 53 e o Grêmio empatando lá, vai a 52. Mas é que depende do objetivo. Se for para ser campeão, sempre o empate dos adversários que estão em cima. Desde que se ganhe o jogo. Desde que se ganhe. É que o REC está falando em 4º lugar na Libertadores, porque o Grêmio hoje é 5º, né? Se o objetivo não é ser campeão, daí sim, acho que se Mas o Grêmio tem que atropelar um. O Grêmio hoje é 5º. Nesse pensamento, então, é importante a tabela do São Paulo. Aí, vamos ver. Que enfrenta o Inter aqui. Tá. Enfrenta o Atlético Paranaense em São Paulo. O Vitória na Bahia. O Flamengo no Morumbi. Tá fedendo já. O clássico com o Corinthians é na Arena Corinthians. Errou. Quase um palavrão. Depois enfrenta o Grêmio no Morumbi. O Cruzeiro de novo no Morumbi. O Vasco no Rio de Janeiro. O Sport Recife em São Paulo e a Chapecoense em Chapecó na última rodada. Só tem uma barbada aí que é o Sport Recife. A Chapecoense, imagina, a Chapecoense precisando na última rodada lá no Jogando em casa. Condá. Lá na Arena Condá. São Paulo não ganha de jeito nenhum. Acho que a vítima pode ser o São Paulo. São Paulo tá ruim essa tabela aí, hein? É. Tá complicada essa tabela. Tem mais um intervalo? Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também com financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e uma casa mais linda do que a outra. E o orçamento cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709. Só falar com o Fernando. madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro quente do R, tá aqui, ó. Cachorro da dupla Grenal, cachorro quente que você aprecia tanto. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, sabia que a Insulfilme faz a remoção? Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. Se você disser que viu aqui no Cadeira Cativa esse anúncio, ainda tem mais desconto especial de 20% na linha automotiva. 3 vezes no seu cartão de crédito. Ligue, agende instalação 3021-2323, WhatsApp 996833199. Fale com a Natália. A Insulfilme não tem filial. Somente na rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção, você está com dificuldades para ouvir a televisão, para ouvir os seus familiares? Você pode estar com perda auditiva.
Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos, com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Quer dizer, está todo mundo falando e você está entendendo, porque o aparelho é de altíssima qualidade. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar um atendimento domiciliar, no conforto de casa. Chama lá a turma do Marcelo, Leandro. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende a avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681, o telefone está aí na tela, 3224-5681, audicalrs.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Não precisa ficar separando tudo que é fruta e tudo que é verdura e tal, porque ali é qualidade, né? Já vai no Zafari, sabe que vai encontrar qualidade. Diga, Maurício. Que o pessoal não está encontrando. Onde o pessoal não está encontrando qualidade é no Maracanã. 21 minutos de um fraco jogo entre Fluminense e Paraná. Qual é a surpresa? Nenhum. Não dá. Assim como encontrar produtos de qualidade no Zafari não é surpresa, não achar qualidade nesse jogo também não. Isso aí é igual àquela história que a gente dizia na faculdade. Notícia é quando o cachorro, é quando o poste mija no cachorro. Porque o cachorro mijar no poste não é notícia. Como diria um antigo professor meu, não, isso aí não vou dizer, isso aí é terrível. Vai. Isso aí é terrível. Vai. Me arrependi no meio. Começou a se emocionar. Não. Se empolgou, se emocionou. Isso aí era bom lá para a faculdade, aqui é feio. E cuidar com o horário, né? É um negócio meio trágico. O programa é classificação livre, cuidado. É que sabe o que é? Pode estar um familiar assistindo que conviveu com essa história e aí vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Doutor Elvio, o que o senhor prevê para o Grêmio? Olha, eu acho que o foco total na Libertadores, né? Não tem como ser diferente. Aliás, eu acho que tem que ter tem que repensar essa questão do calendário da Conmebol, porque antes terminava a Libertadores na metade do ano e aí a Conmebol entendia que o clube ficava esperando o final do ano para disputar o Campeonato Mundial e perdia o foco, perdia ritmo de jogo e aí não tinha capacidade de enfrentamento. Aí resolveram fazer do 8 a 800, né? Então resolveram estender o calendário até o final do ano. Então se os clubes que quiserem ficar vivos em todas as competições tem que ter 3 times, não pode ter um ou mais um reserva. E ainda situações assim completamente esdrúxulas, né? O prazo de inscrição, não sei se nesse ano ainda permanece, mas no ano passado era 26 de setembro. Prazo de inscrição para os jogadores para o Mundial. E antes de disputar a final, tinha que mandar para a FIFA a lista de jogadores. Os 2 times tiveram que mandar. Então, uma coisa é mais crescente. Antes de disputar a final, tem que estar com as passagens compradas também. Exatamente. O Cícero não pode jogar o Mundial? Exatamente. O Cícero ficou mas aí a data última de contratação, se eu não estou enganado, no passado foi 26 de setembro. Essa formatação... 26 ou 27 de setembro. Não, foi uma formatação completamente... É para entregar o título do Mundial sempre para o clube europeu. Aí é o contrário, porque aí chega o time que consegue chegar no final, chega esbagaçado, chega completamente sem condições e tem que fazer uma viagem para atravessar o mundo. Acho que tem que repensar isso para antecipar um pouco a final da Libertadores, de maneira que seja possível, né, disputar as competições e ter uma preparação melhor. E no caso dos brasileiros ainda dá chance para pelo menos ele ter lá. No caso do Grêmio, hoje, se a final da Libertadores for semana que vem, nem tinha 8 rodadas para brigar pelo título brasileiro. Exatamente. É que aí, doutor Elvio, só para deixar claro o porquê desse prazo de contratação ser menor do que o prazo, por exemplo, para a Libertadores à época. A FIFA segue a janela do país. E a janela para atuar no Campeonato Brasileiro fechava no dia 23 de setembro. Assim como a janela internacional fechou em julho. Sim, só que o Real Madrid já é campeão há meses antes.
Bom, mas aí é problema da nossa competição. Ele pode contratar. E lá em mas ele pôde contratar. Nós perdemos o Tita e contratamos o Mário Sérgio. E o Caju. Mas o Real Madrid pode contratar. O Real Madrid já terminou a competição dele, pode. Mas dá até para superar a crise. Mas o Real Madrid pode contratar dentro da janela de inscrições do seu país, que é até 31 de agosto. Então o prazo do Real Madrid foi até 31 de agosto e do Grêmio 23 de setembro. Então o Fanello tá lembrando aqui que faz a minha amizade com o Abelão faz 30 anos. Desde o início de outubro de 88, estreia do Abelão e do Nilson contra o Curitiba, 2-1 de virada. Tá lembrando aqui. Fiscal de amizade agora, tem vontade de tudo, rapaz. O Fanello sabe tudo. Olha aqui, ó. Oi, Rec, quero o Abel em 2019, daí não dá mais. Isa Colorada, ligada sempre no programa. Pois é. Deixa o Abel lá, deixa ele lá. Tá bem lá. Ah, tu tá secando, né? Não tô secando. Deixa ele lá, tá bem lá. Vai pro Flamengo, Mengão? Não, podia ir pro Brasil de Pelotas, hein? Até amanhã, 1 da tarde.